Oi pessoal, para o exercício de hoje a gente tem uma integral indefinida que a gente está querendo ver como é que se resolve. Veja que a gente quer calcular a integral de t vezes cosseno de t com respeito a t. E bom, a priori, uma coisa que você sabe calcular a integral de t dt, uma integral elementar, que dá t ao quadrado sobre 2 mais uma constante. E você também sabe calcular a integral de cosseno de t dt. Porque a integral do cosseno é o seno, mais uma constante arbitrária. Entretanto, aqui, um problema que acontece é que a gente tem um produto. E nos produtos, em geral, vem alguns problemas de integração com produtos e quocientes, e você não pode integrar o produto fazendo o produto das integrais. Então, infelizmente, por mais que você saiba uma primitiva de um dos fatores, saiba uma primitiva do outro fator, você não vai poder usar essas primitivas assim, esse conhecimento prévio tão rapidamente. Uma das técnicas que se aprende para produtos, enfim, é a técnica da substituição, onde você procura ali alguma derivada multiplicando, enfim, tem, E aqui talvez você poderia tentar procurar em algum ponto alguma função cuja derivada apareça multiplicando, mas se você pensar que tem essencialmente duas funções, que são cosseno de t e t, veja que a função, que f de t igual a t é uma função polinomial de grau 1 e a função g de t igual a cosseno de t é uma função trigonométrica. E quando você derivar um polinômio, sempre vai aparecer um polinômio de grau 1 a menos. E quando você derivar o cosseno, aparece menos seno. E se você deriva de novo, aparece menos cosseno. Depois aparece seno e deriva de novo cosseno. E vai ficar nesse ciclo. Então, uma coisa que você poderia se perguntar, se você está muito acostumado a integrar por substituição, é: professor, mas não está faltando um quadrado aqui? Se for um cosseno de t ao quadrado, eu consigo, porque daí a derivada de t ao quadrado. E eu vou te responder: não está faltando, não está faltando. Então, eu acho que depois de uma certa análise, depois de um tempo perdido, você vai perceber que por substituição, você não vai conseguir resolver. Por mais que aquele quadrado aqui incrivelmente facilitasse a sua vida, se você já sabe integrar por substituição. A gente vai precisar de uma outra técnica para esse tipo de produto. Para esse tipo de produto, quer dizer, são produtos em que você tem duas funções que não estão correlacionadas por nenhuma derivada. Tá? Um polinômio com uma trigonométrica, eventualmente uma trigonométrica com uma exponencial, um polinômio com exponencial, etc. E a técnica que a gente quer usar é justamente a técnica de integração por partes, que possivelmente vai funcionar muito bem para esses casos. Esperamos, que funcione bem. A gente vai tentar ver como é que funciona essa integração por partes, recordando uma coisa sobre derivada, Se você já aprendeu que a integral indefinida é simplesmente uma antiderivada, nós vamos recordar que, sendo f e g funções deriváveis, a regra do produto me dá, vamos dizer, a expressão da derivada do produto, que não é o produto das derivadas, tal qual a integral de um produto não é o produto das integrais. E a regra do produto diz o quê? Se eu estou derivando um produto aqui com duas funções, eu posso derivar a primeira, multiplicar pela segunda e somar com a primeira vezes a derivada da segunda. Você vai falar: tá, mas o que isso tem a ver com integração? Tem a ver com integração que eu posso integrar de todos os lados. Então, a menos de uma constante de integração, eu posso integrar isso daqui dx, isso daqui em dx, isso daqui em dx. Veja, você fala: professor, mas isso é uma coisa meio, assim, sem sentido. Você deriva para integrar, calma que nós vamos chegar lá. Então, quando você integra tudo isso daqui, o que eu queria que você percebesse? Primeiro, eu vou deixar isso daqui de um dos lados da igualdade. Então, eu vou colocar essa integral aqui, integral de f de x, g' de x dx, igual. E vou passar essa aqui, vou subtrair essa integral dos dois lados. Então, vai ficar para lá. Veja que essa integral é elementar, Essa integral você derivou com respeito a x e integrou depois. Então, vai dar essa própria função aqui a menos de uma constante. Então, vou deixar o produto f vezes g e vou passar essa daqui. Menos f' e de x dx. Veja que aqui a gente já tem, uma expressão. Vai falar, bom, a integral de f de x, g' de x dx é igual a f vezes g menos a integral de f' vezes g. E uma coisa que você pode se perguntar: professor, cadê a constante de integração aqui, Não era para ser isso mais uma constante? A constante eu estou deixando embutida já nessa integral. Uma vez que a gente resolva essa, já vai aparecer naturalmente uma constante.
Uma forma mais contrátil de escrever isso é fazendo o seguinte. A gente adota, só por uma notação mais simples, a gente adota U igual a f de x e a diferencial du igual a f' de x dx. Depois a gente adota v igual a g de x e a diferencial dv g' de x dx. E para a gente obter finalmente a fórmula de integração por partes, é só a gente olhar para lá e perceber que aquilo equivale à integral de u dv, nota que é f g' de x dx, igual a u vezes v menos a integral de v du. E essa é conhecida a fórmula de integração por partes. Uma coisa que você ainda pode se perguntar é, tá bom, professor, você simplesmente derivou e integrou. E eu ainda não estou entendendo exatamente para que serve essa fórmula. E claro, numa primeira análise você percebe, bom, você vai transformar a integral de um produto, né, que é f g' ou é u dv, um produto de funções menos a integral de v du. E aí você fala, professor, mas se eu já estou com essa parte do problema, quando eu transformar para cá eu ainda tenho uma integral para resolver. Então qual seria a vantagem? Ora, a vantagem é que essa daqui você pode saber resolver. Então o que a gente quer? A gente quer pegar essa integração por partes, que é realmente uma fórmula que deriva da regra do produto, tentar transformar essa integral numa expressão como essa, de tal forma que a gente ache desse lado esta integral mais fácil, que a gente saiba resolver essa. Então é um simplificador. Quando a gente faz uma integral definida, eu vou escrever aqui, a gente usa essa mesma condição, só que aqui tem que entrar a fronteira, né? A gente tem que avaliar isso daqui como teorema fundamental do cálculo nos elementos de fronteira. Então, ficaria uma coisa, por exemplo, se eu estou integrando no intervalo AB, a integral em AB de u dv, quando for definida, o que você pode fazer é u vezes v, coloca o produto avaliado em AB, lembra de que isso daqui é exatamente o produto u vezes v quando x é igual a b, menos o produto u vezes v quando x é igual a a, menos a integral definida de v du. Então, uma vez que você tenha produtos assim que não são bons para integrar com uma substituição, a integração por partes vai integrar produtos muito bem. Vamos dar uma olhada como ela funciona para o nosso exemplo aqui inicial. O que você tem que fazer é simplesmente desmembrar o seu integrando em dois fatores. Um deles você vai chamar de u e o que sobrar por exclusão já vai ser o dv, ou vice-versa. A parte do dv sempre inclui a diferencial dt. Então, algumas coisas. Eu vou começar desmembrando isso daqui, eu vou chamar de u o t e vou chamar dv o cosseno de t dt. Então, essa vai ser a minha escolha. Eu vou escrever aqui u igual a t e dv cosseno de t dt. Ok? Para eu utilizar a expressão que eu tenho que saber quem é v e quem é du. Então eu tenho que saber diferenciar o u e tenho que saber integrar o dv. A primeira coisa então que eu quero te dizer é que quando você escolher, aqui é dv. Quando você escolher um dv, que é uma parte do integrando, você tem que escolher um dv que você sabe integrar. Do contrário, já não vai dar certo. Você escolhe um dv completamente estranho que você próprio não sabe integrar, então não vai servir para nada. Mas aqui vai dar certo. Então, se u é t, o du naturalmente é dt. E se dv é cosseno de t dt, o v é simplesmente a integral, né? E a integral do cosseno com respeito a t, a gente já sabe que é o seno. Tudo bem? Então, seno. Uma vez que você montou isso, nota que o que você tem no seu integrando é exatamente u dv, é exatamente esse produto assim, né? Você está fazendo esse produto. E o que você vai passar a ter é o produto assim, que pode ser mais simples. Então eu vou escrever aqui novamente, isso daqui é exatamente u vezes v. E quem é u vezes v, né? U vezes v, então é t seno de t. Então eu vou escrever aqui t seno de t, menos a integral de v du. Por isso que eu te falei, você está com uma integral que é o dv, e o que você vai ter que integrar, a sua preocupação, é o v du. Agora nota que o v du é seno de t dt. Então, de fato, funcionou, quer dizer, seno de t dt agora é uma integral que você sabe fazer. E a integral do seno aqui, menos cosseno. Então, com esse menos vai dar mais, veja.
Isso vai dar t seno de t. Aqui eu não escrevi, mas aqui é o v vezes du, né? Menos a integral de v du. Veja que eu usei o dv igual ao v menos a integral de v du. E mais seno de t mais cosseno de t. E agora eu coloco a constante arbitrária de integração. E essa é a resposta. Então, quando você derivar isso daqui, tem que dar aquele integrando lá. Bom, a gente finalizou, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção. Vamos tentar fazer essa mesma integral. Vamos tentar fazer essa mesma integral. E de cara você bate o olho na integral, você começa agora a ter que ter um certo olho clínico para começar a diferenciar uma técnica da outra. Então, no curso de cálculo você aprende muitas técnicas, né, de integração. E aqui você já pode ir reconhecendo que deve ser por partes, né? É um produto de funções, não tem como fazer uma substituição e tal. Você fala, beleza, vou fazer por partes, vou desmembrar isso daqui em UDV, no meu produto. Mas vamos supor que você não fez exatamente daquele jeito. Você pensou que o U pudesse ser o cosseno e o dv pudesse ser t dt, desculpe, dv. Então vamos escrever aqui e vamos ver como é que vai ficar. Então U seria cosseno de t e o dv é o que sobrar, que é o t dt. E agora você tem que calcular o v e o du. Então lembre-se, eu ainda não incorri naquele erro porque eu sei integrar o dv, né? Então eventualmente você escolhe um dv, fica estranho, se você não souber integrar não vai continuar. Mas aqui o v é simplesmente t ao quadrado sobre 2 e o du é simplesmente menos seno de t dt. Beleza. Vamos montar então a nossa integração por partes. Veja, isso daqui é u vezes v, que é u vezes v, tá aqui. Então é t ao quadrado sobre 2 cosseno de t menos a integral de v du. Veja que o du tem um menos seno de t, então eu já vou multiplicar menos com menos e vou integrar v du. Esse sobre 2 eu também já vou tirar da integral, tá? Eu vou integrar aqui t ao quadrado vezes seno de t dt. Então nota que era um menos da própria fórmula, com esse menos virou mais, esse 1/2 eu tirei e ficou t ao quadrado vezes seno. E aí você cai nessa outra integral. Horas, essa outra integral é difícil de fazer. Quer dizer, se você não sabe fazer essa daqui está mais difícil. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção é, bom, o problema se resolve por integração por partes, porque você acabou de ver como é que eu faço. Só que, eventualmente, a sua escolha não está muito feliz, né? Talvez você tenha uma outra forma de escolher. E isso adiciona ainda um outro problema. O primeiro é reconhecer uma integração por partes. E para isso você vai ter que fazer uns exercícios. E o segundo é quem eu vou chamar de U e quem eu vou chamar de dv. Porque, eventualmente, um problema que você pode resolver com a escolha certa pode ter também uma escolha infeliz, como essa. Então, eu espero que tenha ficado claro pelo menos essas primeiras preocupações, que você já consiga fazendo aí alguns exercícios para ir pegando a prática, tá bom? Obrigado pela atenção e até uma próxima.